bem-vindas ao Conectadas Cast! Estamos hoje no último episódio da nossa série A Preparação. Sim, hoje terminamos a parte online dos nossos estudos, porque dia 28 falta uma semaninha para a gente se encontrar presencialmente. Sejam muito bem-vindas, os comentários estão aí, queremos a participação de vocês também. E hoje, para completar, eu tenho mais duas maravilhosas lindas aqui, que estão, completando essa mesa para fazer esse estudo dessa noite comigo. E nós estamos já entrando hoje já me perdi na quantidade de dias. 21 dias que nós estamos aí, a gente profético 21, ó. 21 dias que nós estamos, 21 dias é uma mudança de hábito, né? Quando você faz algo rotineiramente durante 21 dias, você tem literalmente uma mudança de hábitos, né? E aquilo passa então a ficar na sua vida, e nós estamos então no 21º dia do nosso Mulheres, né? 21. O que é isso? É o desafio que nós estamos fazendo. E se você ainda não conhece esse projeto, né, esse desafio, eu te convido a participar do nosso Instagram, Conectadas Brasil, e conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente tem feito, né, e proposto, né, ao longo desse mês de maio, mês das mães, das noivas e também de mulheres virtuosas. Quem pode achar que o Senhor nos ache, né, dentre as mulheres virtuosas aí, né, na Bíblia, queremos ser essa também. E a gente precisa de um enxoval para isso? Será? Sim. Precisamos, e hoje a gente vai tratar desse tema, então vai ser, né, sobre a preparação e que trata sobre o enxoval. A gente já falou, eu tô com a casinha aqui de novo, a gente falou aqui, ó, primeiro, pena que não dá para desmontar aqui, mas a gente tem, né, a base, que a gente falou aqui sobre a preparação da base, que é o começo de um casamento. Tratamos, né, de levantar as paredes, que é a surpresa da chegada do pedido, do casamento, dos filhos. E agora a gente vai colocar, então, o telhado dessa casa, que é o enxoval, para a gente poder não transformar essa casa agora não mais numa estrutura física, mas transformar ela num verdadeiro lá. E aí eu tô aqui, já falei para as meninas que eu trouxe aqui, ó, diversas listas. Sim, muitas listas. A gente vai saber se essas listas são necessárias ou não. Vamos entrar nesse embate aqui. Se no primeiro filho usa tudo, se no segundo filho usa tudo, se no terceiro filho usa ou não usa. E se a gente tem essa questão de usar tudo isso para uma lista de... Olha, ainda tem assim, ó, lista de preparativos. Eu gostei dessa aqui, ó. Olha que bonitinha. Lista de preparativos. Aqui é durante um ano do que você precisa fazer para casar. Repare só no exemplo aqui. Com 12 meses, ou seja, um ano antes de casar, você precisa ter já a igreja, a casa de festas e o cerimonial. Já certo. Aí, com 11 meses, o fotógrafo, a filmagem e o buffet. Gente, é muita coisa. Aí você vai vindo aqui, a gente vai descrever depois para vocês. Mas será que a gente está pronta para quando Jesus voltar? Será que é uma lista de preparativos nesse tanto aqui? Ou não? E eu tô com elas duas para me responderem! Peguei elas, as duas assim, ó. Chega, eu tô tensas, porque tem câmeras espalhadas aqui. Você já sabe que a gente ainda tá se acostumando nessa pegada aqui. Mas, Jéssica, essa é a sua câmera, Nana, essa é a sua câmera. Eu vou fazer elas se apresentarem antes, depois a gente faz nosso momento de oração. E aí sim, a gente, ó, vai colocar aqui nossa pauta aqui sobre o enxoval, se é necessário ou não. E se esse enxoval tá condizente com aquilo que a gente precisa ver na palavra. Aí a gente vai tratar disso aqui também, tá bom? Quem vai começar se apresentando? Nana. Por quê? Nana vai. Então, oi gente, boa noite, tudo bom? Aqui, sua câmera. É verdade, tinha esquecido. É assim. Tudo certo. Meu nome é Nan, muita gente já conhece, né? Aqui das Conectadas. Sou casada. Quantos anos de casada? 16 anos. Eu falei 16 anos agora, em julho. Tenho 2 filhos, uma menina de 13 e um menino que acabou de fazer 8 anos. O que mais você precisa? Ó, já é mamãe de 2, um é adolescente, outro criança. Tá bom? Tá bom. Quer se apresentar mais? O que você faz? Você faz Vou na falar igreja? minha idade. Se quiser falar, Não quer? parece, mas eu gosto de falar minha idade. Fala, irmão. Eu não tenho esse negócio, é porque não fala. parece. Olha a cara dela. Pode falar a sua idade Botox também, que não tem? ajude. Mentira, eu não tenho botox. Ó, Amanda não tem botox. 40 anos. Ui, com essa cara assim, gente, Tá vendo? não tem, Por isso que eu tem falo. 40, tá pleníssima. Tá vendo? Tá ótima.
Diga, dona Jéssica, se presente. Meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, eu sou casada há 17 anos, tenho um filho de 16, Lucas, tenho Gabriela de 7 anos, e o que mais? E o que mais? Você tem botox? Tenho. A Amanda falou a idade, você tem botox. A gente Tenho tá na 40 conversa. anos também. Estamos na mesma faixa. Vocês estão na mesma faixa. Eu sou mais nova que vocês, 3 Você anos. é? Sou mais novinha. Mas eu tenho botox, tá, gente? Também. Eu acho que eu tenho que começar a fazer. Não precisa, não precisa, tá ótimo. Gente, então, vou pedir, né, Nana, pra você orar, pra gente começar. Sempre peço pra uma das meninas que estão aqui comigo, sempre pra começar. A gente faz esse tempo de oração. Então, a gente depois começa aqui na palavra. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidas, Senhor, Amém. em Teu nome, para engrandecer e louvar, Senhor, o Teu nome, para lhe dar toda a honra, toda a glória, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos abençoar, Senhor, cada lar, Senhor, de cada mulher que está assistindo essa live, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que seja um tempo novo na vida de cada uma, Senhor. Amém. Que palavras que forem ditas aqui, Senhor, caia, Senhor, em solo fértil, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que possa, Senhor, venha florescer, Pai. Que elas possam guardar, Senhor, cada palavra, Pai. E usar dentro de seus lares, Senhor, para edificação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, trouxe o desafio, né, de trazer aqui minhas amigas para tratarem de um assunto, até porque a gente tem coisas bem comuns, né? Somos mães de adolescentes e somos mães de crianças, ou seja, nós temos as duas versões de tempos diferentes, de tempo que a gente fez o enxoval para casar. Você tem 16 anos de casada? Isso. Você tem 17. 17 e eu vou fazer 17 também. Então a gente tá. Você vê que no mesmo período a gente casou, de ter filhos adolescentes e de termos crianças também. E o segundo sempre é diferente. É diferenciado. E será que a lista foi diferenciada também no segundo? Foi? Foi. Com certeza, meu Deus. Então eu quero que quem quer começar? Jéssica vai começar. Ela tá tensa. Vamos lá. Com o Lucas, né, eu tive todo aquele preparo, né? Que é a mãe de primeira viagem, você quer comprar tudo. Tudo. E aí, você vê que não usa nem 50% você não usa. Falei? É muita coisa. É muita coisa. Gente, é muita coisa. E a gente quer seguir, sério. A gente quer seguir a risca. É sério, gente. Risca, eu vou até isso. tapar lista, aqui o né? negócio do nomezinho aqui, mas se você conseguir aqui botar. Olha aí, gente, isso aqui não. São roupinhas. Olha o tanto de roupinha. Né? 3 roupas, não sei o que, 6 não sei o que lá, faixa não sei o que. Gente, isso aqui não usa, gente. É sério. Aí você vê aqui, o da mamãe. Olha a lista do bebê, a lista da mãe. Aí a lista dos móveis. Aí você vem os adicionais. Aí você vem aqui, o que é? Roupa de cama e banho. Isso aqui é o quê? Higiene pessoal. E aqui? Alimentação. Gente, é surreal isso aqui. É muita coisa. É muita coisa. Eu não sei quem é que monta uma lista como essa. É sério, quem será que E monta assim, uma eu lista? sou uma pessoa exagerada. Você é mesmo. É. A gente E assim, atesta isso. e realmente não usa nem 50% do que as lojas indicam você comprar. É isso mesmo. Não tem como. Mas a gente só aprende no segundo filho. Mas essa questão da gente ser exagerada de um primeiro é o medo de errar. É o medo de faltar. De eu acho que a faltar, falta faz uma Isso, diferença. porque a gente não sabe em que mundo está se metendo, né? Com o primeiro filho. É uma loucura. E então, o medo de não ter aquilo, vai que precisa, aquela história, né? Mãe sempre tem, né? Vamos colocar na bolsa, vai que precisa, né? Vai que vai chover, vai que faz frio, vai que faz uma dor de cabeça. A gente E no sempre primeiro, tem. a gente não sabe de nada. Então, realmente, tem coisa que não usa de verdade. Então, as mamães que estão grávidas aí, gente, revê essa lista. Pede ajuda para as amigas que já tiveram, porque a gente corta pela metade essa lista para você. Você vai economizar, vai ajudar os maridos aí a não reclamar, porque reclamam. Comprou para quê? Não usou. Né? Porque perde muita coisa Perde também. muita coisa. Muita coisa. Por mais que a gente doe, né? Para alguém. Uhum. Mesmo assim, Mesmo é capaz a pessoa também nem usar. Porque tem coisas que são bem desnecessárias. Mas eu queria que você falasse também já dos preparativos do seu casamento. Foi fácil montar o seu enxoval? Casamento, em torno de relação a namoro e casamento, foram uns 4 para 5 anos, se eu não me engano. Então, assim, foi
bem difícil, porque assim, tanto eu quanto eu era estudante ainda na época, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, então assim, foi tudo construído por nós. Então assim, foi bem trabalhoso um pouquinho. E assim, a fase inicial, quando eu casei, então assim, você abrir mão de muita coisa para ceder por aquilo ali. Mas é tudo aprendizado, né? Hoje você vai revendo por que você passou por várias situações, né? Tudo é aprendizado. Entendi. E aí, assim, vocês construíram juntos, dividiram metade, metade? Você foi comprando umas coisinhas, eles outras, ou alguém ajudou vocês? A gente comprou, cada um comprou, só que assim, como a gente trabalhava, sempre fomos muito ativos no ministério da igreja, né? Então, assim, a igreja também ajuda muito, todo mundo da igreja ajuda. Então, acabou assim, tanto a igreja nos ajudou, quanto também foi dividido entre a gente. Para o startar, o começo. Exatamente. Muito bem. E do enxoval, então, quando você teve Lucas, você quis comprar tudo e mais um pouco, e você comprou tudo e mais um pouco? Lucas foi bem assim, diferente, né? Então, assim, eu tinha acabado de casar, eu era do grupo de jovens da igreja, eu tinha 22 para 23 anos, se eu não me engano. Então, assim, Lucas praticamente foi a primeira criança dos jovens a chegar. Então, todo mundo dava tudo para Lucas. Então, assim, Lucas teve muita coisa, muita coisa. E, assim, eu também comprei muito por conta de eu ser exagerada, eu reconheço. Bom que ela reconhece, isso já é uma coisa boa. E, assim, você vê, assim, quando chega no segundo filho, que você vê que, gente, não precisa de tudo isso. E o segundo foi tranquilo? O segundo, eu Por vi ser assim... diferente, porque vocês duas têm diferentes, né? Então, foi a menina e o menino e Isso. ao contrário. Primeiro menino, que é muito simples, muito básico. Maravilhoso menino. É muito simples, muito simples. Não tem cabelo para arrumar, que eu tenho trauma de cabelo. Mas, assim, em relação a Gabriela, foi onde eu vi, assim, o mover de Deus na minha vida e o Senhor me ensinando a descansar. Por quê? Porque, assim, Gabriela, quando eu tinha feito a mudança de plano de saúde, e aí eu fui engravidei. Eu fiz a mudança de plano e pedi portabilidade. E aí, quando eu fiquei grávida, que eu fui fazer a consulta, o plano não liberou nada, dizendo que eu estava em tempo de carência. Misericórdia. E aí eu falei, Marquinhos, e agora? Eu não tenho condição de ter filho normal. Não adianta, eu tenho que ter cesárea. E aí fui, fiz orçamento, fiz um monte de coisa, e naquele desespero. E aí, e comecei a descansar um pouco no Senhor, entregar as coisas na mão do Senhor. E aí o Senhor começou a mover. Algumas pessoas chegaram a Marquinhos e falou, Marquinhos, se você tem o contrato com a data, eu vou te passar o contato de um advogado meu para a gente entrar com a ação. E aí entrou com a ação. E aí teve uma antecipação de tutela. E aí o juiz liberou em 5 dias. Só que mesmo assim, teve vários obstáculos no meio do caminho. E além do juiz já ter dado a antecipação de tutela do parto, o Senhor foi levantando pessoas para nos dar dinheiro. Então, mesmo a gente sem pedir nada, o Senhor levantando pessoas para dar dinheiro. E aí, Gabriela estava marcada com a data, então assim, o plano cobria se fosse naquela data. E aí, Gabriela veio 4 dias antes, minha bolsa estourou. E aí, Marquinhos estava em São Paulo, porque estava programado para chegar no dia 30, mas Gabi nasceu dia 26. E aí, quando eu cheguei, liguei para várias... Eu estava sozinha em casa com o Lucas, minha bolsa estourou, e eu liguei para várias pessoas. E ninguém me atendia. E eu não podia ir para o hospital sozinha, porque não interna sozinha. Meu Deus. Meu Deus, que desespero. E aí eu liguei para vários, liguei para meus irmãos, liguei para os amigos da igreja, e acabou que um casal de amigos de longas datas, que é Rival e Luciene, me levaram para o hospital. E aí chegou lá o hospital, não, o parto dela só pode ser dia 30. Se for agora, vai ter que pagar particular. Eu fiz, Jesus, não é possível a coisa dessa, está me testando, só pode. E eu sei que desenvolveu, liguei para a advogada resolveu, e assim, o Senhor cobriu tudo. E assim, com Gabriela, eu não comprei absolutamente nada. Eu ganhei tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não precisei comprar nada. Então, assim, realmente foi assim, o trabalhar que Deus teve comigo de realmente descansar. É o que ele, assim, em relação a mim, né, uma conversa que eu tenho diariamente com ele, que eu peço, Senhor, me ensine a descansar.
porque eu preciso descansar. Que como às vezes eu quero muito tomar a frente de tudo, mas o seu, vem cá, descanse, confie. E esses são vários detalhezinhos que você vai observando no dia a dia, e aí se você tem que ficar atenta, né, a esses pequenos detalhes que o Senhor vai te mostrando, confie, descanse. É isso mesmo. E assim com Gabriela foi, como diz na Bíblia, né, que ele nos deu além do que pedimos ou pensamos. Que assim o parto foi coberto, o recurso foi enviado, essa ação na justiça, eu fui indenizada ainda. Uau! Então, assim, foi o transbordar, assim. Que coisa linda. E testemunho, engraçado que quando a gente estava aqui, né, reunidas, cada uma já com a sua Bíblia perto e tudo mais, todo mundo já sabe que eu gosto da Bíblia, né, de estudo da Joyce Meyer, e aí eu tenho um outro versículo para falar aqui, mas fiquei aqui e mantive, nem sabia dessa história toda sua. E quem tem a Bíblia lá na página 784, onde está o Salmo 109 e 110, tem uma pequena anotação. Diz assim: o Deus que provê. Você necessita de provisão em alguma área da sua vida e não está realmente certo de onde ela virá? Anime-se, porque lá em Salmo 111, no capítulo 5, o salmista registra que Deus deu alimento para aqueles que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Enquanto temermos a Deus, contaremos a sua provisão. Talvez tenham lhe dito que você vai perder seu emprego ou a sua casa. Talvez você seja uma pessoa idosa vivendo de aposentadoria ou da Previdência Social, ou está se perguntando o que vai acontecer com você no futuro. O preço das mercadorias sobe sem parar. E o diabo sussurra em seu ouvido: você não vai ter o suficiente para viver. Ou talvez suas contas simplesmente não estejam em dia. Sua renda já não é o bastante para sustentá-lo e você já está fazendo tudo o que poderia. Seja qual for o motivo da sua preocupação com seu sustento, porque o Salmo 111:5 na Bíblia fala exatamente o seguinte: deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. E creia na palavra de Deus quando diz que ele dá o alimento e a provisão àqueles que o temem. Seja qual for a situação, Deus atenderá às suas necessidades enquanto você continua a adorá-lo e a engrandecê-lo e mais, a descansar. A adoração é leve e estimulante. Por outro lado, a preocupação torna o nosso coração pesado e gera perda de alegria. Não se preocupe, adore e veja a provisão de Deus em cada uma das suas necessidades. Então, é Deus testificando o seu testemunho. É só isso, é o Deus que provê em todas as situações, seja, né, nos mínimos detalhes, e ele proveu nos mínimos detalhes para você. E é nítido quando a gente entende que a gente precisa descansar nele, e como é difícil a gente descansar. Porque sempre vai ter alguém na nossa porta dizendo assim: oh, mas não tem que fazer, faça, tá na hora, vamos lá, e agora? E não vai. Aí você: não, mas eu tô descansando em Deus. E isso é muito difícil de falar, porque para muitos pode parecer uma preguiça da sua parte. Sim. Sabe? Mas você está descansando como? Num momento como este, não tem como descansar. Aí você: não, mas é porque ele é o meu provedor. Ele é o meu sustento, ele é aquele que sonda meu coração, ele sabe das minhas necessidades, ele sabe que eu preciso parar. Ele sabe que eu preciso desse momento. Então, lê isso aqui, né? Eu vi seu testemunho, lê isso aqui. Não sei porquê, eu estava aqui, vocês estavam conversando, abrindo a Bíblia, e eu abri e deixei. Meu Deus, que provê, amém, Jesus, eu vou deixar aqui, porque alguma coisa o Senhor quer. Então, é isso, Deus provê todas as coisas. Então, a gente não sabe o que você está passando, você está assistindo a gente ao vivo agora e não sabe, de repente, né, o que você está passando. E acho que esse testemunho de Jéssica traz exatamente isso, né? Onde ela pensava assim: meu Deus, agora já não dá de novo, meu Deus, e agora já não foi de novo, e agora... E o Senhor proveu em todas as coisas. Então, descansa teu coração. É difícil descansar, mas descansa, porque senão você vai estar com um fardo muito pesado. E não é isso que Deus quer, né? Com Ele, quando a gente entrega tudo a Ele, é tudo suave e leve. Então, descansa. E aí? Terminou seu testemunho. Você tem mais para falar, que eu sei que você tem mais para falar. Não, é porque agora você confirmando, né? Que, como diz na Bíblia, ele trabalha, né? Para aquilo que eles esperam.
verdadeiramente é o descanso. Eu acho que para nós três aqui é um pouquinho difícil descansar, pelo que eu conheço um pouquinho mais. Pelos que temperamentos. seja para a gente realmente entregar e confiar. Na época mesmo que eu estava grávida de Gabi, Nana estava de Arthur. Tava. Então a gente conversava muito. Eu falava, e a Nana, já tá com as coisas? Não, tô com nada. E assim, na época de Arthur, foi um descansar forçado que eu tive, né? Porque Arthur, ele veio numa época bem difícil da minha vida. Eu tive alguns problemas matrimoniais e aí também, junto com isso, problema financeiro. E aí eu não conseguia comprar nada, simplesmente nada. A empresa não estava bem e realmente eu falei, não, vamos esperando, né? A gente vai esperando para, né, dar tempo ainda. Aquele descansar que a gente tinha do primeiro filho, saber que não precisa daquela agonia toda, né? Da experiência que a gente já tinha. Yasmin tinha 5 anos. Eu falei, não, dá tempo ainda, só que Arthur veio antes. Ai. Arthur nasceu de 7 meses e meio. Ele nasceu bem prematuro. Eu me lembro que eu fui no banheiro e aí as mulheres sabem, né, que quando a gente rompe o tampão, sai tipo uma secreção mais espessa, né? Eu achei aquilo anormal, não senti cólica, não senti nada. Aí o médico falou, não, vem aqui pra gente dar uma olhadinha. Nesse vem aqui pra gente dar uma olhadinha, Tati, eu já fiquei no Aliança. O consultório dele era lá, ele falou, você vai ser internado agora. Pensa no meu desespero. Eu falei assim, doutor Gaspar, eu não tenho nada. Ele, calma, fique calma. Vai internar para ficar em observação. Mas nesse ficar em observação, todo dia vinha e olhava a barriga e tal, botava aquele aparelhinho para ver como está o batimento, e tomando injeção para amadurecer o pulmão dele. Eu falei, para que isso? Não, é caso ele, porque assim, a gente mãe, o médico e os enfermeiros não querem preocupar, né? Você está gerando um ser dentro de você. Exatamente. E tudo que você faz naquela época acaba que passa um pouquinho, né? Senão... E aí, eu muito tranquila, né? No hospital e tal, tava bem, não sentia dor, não tinha nada. Só que aí chegou um domingo de manhã, o doutor Gaspar esteve lá, colocou aquele aparelho que botava para os batimentos e falou o seguinte, isso eu fui comprando umas coisinhas pela internet. Coisinha pouco, que dava para comprar, né? E tal. Foi uma situação bem, bem difícil. Acho que todo mundo já passou por situações difíceis financeiras. Quem tem empresa, então, sabe exatamente o que é isso. E aí, naquele domingo de manhã, dia 17 de abril de 2016, ele falou assim, Arthur vai nascer agora. Eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus. Ele, como assim? Eu falei, meu filho não tem nada. Por favor, meu filho não pode nascer agora, ele não tem nada. Aí ele falou assim, o que ele... Eu falei que não ia chorar. O que ele precisa, ele já tem, que é você. Ou seja, meu filho ele tinha que nascer bem só, porque ele já tinha o meu alimento, ele falou qualquer coisa... Eu falei que não ia chorar, Qualquer coisa... Rose falou, aqui é diferente, a Rose já tá... Qualquer coisa, a gente enrola ele numa toalhinha, ele é muito brincalhão. É um médico que fez o meu parto de minha mãe, então assim, é um médico da família. Ele falou assim, qualquer coisa a gente enrola ele numa toalhinha e bota no seu peito. Naquele momento, a única pessoa que eu pude me apegar foi ao Senhor. Porque eu falei, Senhor, eu tô aqui, não tenho nada. Meu filho não tem nada. Eu só quero que ele nasça bem. Nessa hora eu não pensei em coeiro. Gente, você não tá entendendo. Vamos lá, o que tem mais aqui? Não pensei em mamadeira. Nada, mosqueteiro, nada. Manta de lã, manta de linho. Imagine. O que é manta de fustão? Não sei. Gente, o que é sério? Ô, Rose, procurei. Manta de fustão. Eu nunca vi isso, gente. Macacão curto, macacão longo. Oh, manga meu Deus curta, do manga céu. longa. Vai. Pagão em malha. Pagão em cambraia. Que isso, gente? Também não sei. É um tipo de tecido. Eu sei que é cambraia. Gente do céu. Calça enxuta. Número 1, calça enxuta. Número 2, 6 faixas de umbigo. 30 fraldas de pano. Vai. O que Arthur tinha dessa lista? Não tinha nada. Ele tinha alguns macacõezinhos que eu comprei na internet. Só que não tinha ainda essa parte de paninho de boca, essas coisas que precisa fralda, umas coisas que são essenciais. Ele não tinha, porque eu falei, essas coisas, né?
Só coisinhas tipo, isso aqui é bonitinho, vou comprar, sabe como é? Isso aqui é bonitinho, vou comprar. Mas o enxoval mesmo eu não tinha feito. E naquela hora eu só queria que ele nascesse bem. Porque era muito prematuro. A Arthur nasceu com 22 semanas, sendo que para nascer é a partir de 36. Então, assim, era uma expectativa muito grande. E, assim, quando eu soube que ele não vinha pro quarto comigo, aí que piorou tudo, né? E aí, Cleito tava comigo, aí liga pra família inteira, Arthur vai nascer. Deus. Aí, a gente sempre, nós cristãos, né? A gente gosta de estar todo mundo no quarto, os avós orarem antes de ir e tal. Aí, a doutora Gassa falou assim, se não chegar ninguém, você vai parir assim mesmo. Eu falei, tá bom. Tá eu e meu esposo aqui, a gente ora e a gente vai para o centro cirúrgico. Acabou que deu tempo do pessoal chegar. Todo foi aquele rebuliço. Todo mundo chegou, eu fui pro centro cirúrgico. Arthur nasceu com 2,990 kg. Meu Deus. Enorme. Ele nasceu mais que Neto. Com 7 meses e meio. Uau. Uma criança, ele nasceu, ele já começou a chorar. Mas mesmo assim teve que ir para UTI, né? Por ser muito prematuro. Mas não precisou de praticamente nada. E aquela expectativa que a gente tem, né? De vai pro quarto, depois o bebê vem, eu não tive. Aí eu tava cheia de ponto. Aí falou, mãe, se você não quiser, não precisa ir lá. Porque ele tá bem, só que ele tem que ficar lá. Mas se você estiver cansado e tal, da anestesia e tal, quando eu despertei, você não precisa ir. Porque lá ele tá sendo assistido, né? Sim. Porque tem mães que, prematuro extremo, não vai lá mesmo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu quero ver meu filho. E eu, cheia de ponto, poucas horas depois da cirurgia, porque a cesárea é uma cirurgia de alto risco, as pessoas não acham, mas é uma cirurgia complexa, né? Ainda mais com anestesia, né? Eu levantei e fui lá ver. Eu não podia amamentar ainda. Ele estava tomando leite artificial. Mas só em ver que ele estava bem, sem precisar de nada, já foi uma acalento. Ele só precisou realmente do cuidado do Senhor naquele momento. E o Senhor trouxe Arthur perfeito. Sem faltar nada. Glória a Deus. Eu achava que estava faltando, mas não faltou nada. Não faltou nada. Assim, você vê... eu também não sabia desse testemunho, assim... E não imaginava que falar sobre um enxoval ia trazer um testemunho de um não enxoval. Do não enxoval. De um não enxoval. E assim, eu vejo os detalhes de Deus, assim, né? Na construção dele, sabe? Dos temas dos estudos e de quem aqui viria falar, né? E desde o primeiro episódio, assim, eu vi, né? Todas as que foram, né, colocadas, assim, encaixadas perfeitamente, sabe? Contando, compartilhando a sua história dentro daquela palavra. E eu nunca ia imaginar que o seu filho não ia ter um enxoval. Muito na minha cabeça, seria a pessoa que teria mais enxoval na vida. Que eu sei que se fosse nos dias de hoje, né? Você teria dado tudo e muito mais. Tudo e muito mais. Mas é isso que a gente né, tem que trazer também aqui. É mostrar que o homem faz planos, mas a vontade do Senhor prevalece. Sempre. E isso é tão bom a gente viver o evangelho, ler na palavra que acontece de fato. A gente pode planejar, a gente pode fazer lista, a gente pode tentar comprar. Tati, mas aqui tá apertado. Mas Deus proveu. Mas aqui não tinha condições nenhuma. Mas Deus fez acontecer. E podia ter sido outra história, mas foi um milagre de vida, né? Não só no de Arthur, mas teve Gabi também. Tem uma história também, né, de milagre, né? E assim, quando a gente senta aqui e se reúne para chorar também, mas já é um choro de alegria, porque a gente sabe as lágrimas que cada uma aqui já derramou pelos seus filhos, né? E pelos enxovais, e pelos diagnósticos, e pelas enfermidades, e pelos noites de febre, né? As noites que a gente passou sem dormir, vendo se os nossos filhos estão respirando, botando o dedo no nariz, vendo se a barriga mexe, sobe e desce, entendendo que a maternidade, ela é sim uma renúncia. E ela é um sacrifício, sim, mas que a gente nunca
está sozinha. Nunca está sozinha. E que o Senhor sempre está presente conosco. E que cada coisa que a gente passa é um tratar de Deus a nos ensinar e a nos fortalecer, né, através da fé. E se a gente puder parar para analisar, acho que os nossos filhos ensinam muito mais a gente. A maternidade, Né? Tati, ela é a prova viva da dependência de Deus. Exato. Não tem nada mais desafiador do que a maternidade. Esse seu Arthur, ele não parou por aí, não. Ele veio num momento difícil, mas foi num momento que era para ser. Antes dele eu tive um aborto. E aí, porque era para ser assim, sabe? Tudo tem que ver a mão do Senhor. Propósito. Com 28 dias, Arthur pegou uma gripe. E como eu te falei, a situação financeira não melhorou. Não melhorou. E eu cheguei para levar ele para emergência. Eu vi que ele estava respirando fraquinho. Mas para mim era uma gripe normal. E daí, quando chegou lá, ele foi diagnosticado com bronquiolite, com 28 dias de vida. 28 dias é quando a criança ainda é neonatal, chama de neonatal. Naquele momento, ele ia ser internado na UTI neonatal, que é uma UTI onde tem um enfermeiro para cada criança, praticamente. Sim. A pediátrica, não. A UTI pediátrica é aquele... fica movimento, mas na neonatal fica aquele cuidado específico. Uhum. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus, até nisso. Eu podia ter dia 29, com 29 dias, ele iria para a pediátrica, entendeu? E aí, quando eu fui fazer a internação de Arthur, o plano de saúde negou a internação. Falei, gente, como assim negou? O plano de saúde tá atrasado. Porque o plano de saúde é assim, né? Você pode ficar devendo até 2, se eu não me engano, Jéssica. Acho que na terceira cancela. Só que aí, a menina lá da empresa, em vez dela pagar a segunda, ela pagou a terceira. Aí a segunda ficou em aberta, como se o plano tivesse cancelado. Arthur estava, quem é médico sabe, Arthur estava com uma saturação baixíssima, baixíssima. Os dedinhos já todo roxo já. Ele já afundava aqui o peito para respirar com 28 dias. Ela falou, mãe, a gente precisa internar agora, senão seu filho vai morrer. Vai internar? Uma UTI neonatal, eu não sei nem quanto é que é, acho que a diária é 10 mil reais. Não sei quanto é UTI neonatal. É muito caro. Né? É nessa faixa, porque eu fiz o orçamento de Gabi. Aí, tá vendo? Caso precisasse, né? Então, eu não sabia. Imagine, a pessoa tá sem dinheiro, sem nada. E quando você chega para internar. Aí, na época, eu falei, pode internar. Vai ser particular, mãe? Vai ser particular. Eu ia fazer o quê? Vai ser particular, precisa de um cheque. Eu liguei pra Daça. Falei, a Daça me empresta um cheque. Aí a Daça me emprestou um cheque, deixou o cheque lá. Arthur subiu com mais de 5 enfermeiras em cima dele. Cheio de oxigênio aqui. Falei assim, mãe, você espera um pouquinho, seu filho ia morrer. Então foi mais uma prova de Deus. De como a gente tem que depender dele. Depois desenrolou, o plano de saúde viu que tinha uma outra parcela paga. E aí ele ficou internado 14 dias na UTI. E eu tinha que voltar para casa. Eu não podia dormir na UTI. Não pode. Aí eu ia pra lá durante o dia. Eu botava aquela bomba. Eu tinha que tirar o leite. Sim. Porque eu tava cheia de leite e o peito ia dar uma mastite. Aquele negócio dói tanto, gente, aquela bomba. Aquela bomba dói tanto no peito. Aí eu botava a bomba aqui assim e fechava o olho pra apertar o botão. Tanta dor que eu sentia, mas eu tinha que ficar tirando o leite. Por mais que ele não estivesse tomando, ele tava usando sonda. Porque o pulmãozinho dele não conseguia, né? E daí ele foi melhorando, depois foi dando o meu leite, daqui a pouco ele ficou só com o meu leite. E aquela dor eu já não sentia mais. O peito em carne viva eu já não sentia mais. E simplesmente ele ficava lá à noite, ele e o Senhor. Eu não podia estar lá, né? Às vezes eu ligava para a enfermeira, a gente pega amizade, né? Tem que pegar amizade. Já tinha o celular da enfermeira, já sabia o plantão de cada uma. Seu filho tá bem, tá bem. E não dá medicamento nenhum. É só oxigênio, oxigênio, oxigênio. Eu falei, gente, mas não dá. Não, mas ele é muito pequenininho. Pode desencadear outra coisa. Ele é muito pequenininho. Eu falava, Senhor, meu Deus, eu só vi ele borbulhando assim, sabe? Naquele incubador. Naquele negocinho lá que enchia de oxigênio, enfim.
E mais uma vez, outra vez, eu fui testado, né? Em descansar. Olha a palavra de novo, gente. gente não Zero de combinado, mas aqui é assim, a gente senta aqui, por isso que Rose sabiamente já ó, veio com... Agora, engraçado que ela falou que Arthur ficou, né? Meus 2 filhos ficaram internados. Eu fui embora, eles ficaram. Foi? Nos 2. A Gabriela ficou 10 dias, Lucas ficou 7. E assim, para uma mãe, primeira viagem, o seu filho, que antigamente o hospital te liberava e seu filho ficava. Hoje não. Já mudou, né? A mãe fica. A mãe fica. Porque é uma dor terrível. E assim, eu ia de cesariana, eu ia pro hospital todos os dias, eu não tinha carro, andava de ônibus ou de táxi, nem tinha Uber na época, de Lucas. E passava o dia no hospital, tanto que não era liberado ficar o dia todo. Era de 8 às 17, eu acho. Eu ficava de 6 da manhã à meia-noite. Eu também, eu ficava o dia inteiro. Eu chegava cedinho, só saía no lixo, quando me botavam pra fora da UTI. A Luca nasceu no Hospital Espanhol, né? E aí, lá no Hospital Espanhol, uma psicóloga foi me procurar. Que ela já estava assim, preocupada comigo. Da forma como eu estava. E a gente podia passar o dia pra dormir no chão, que pra gente não ia Tranquilo, ter nada. tranquilo. Nada. E assim, Lucas foi banho de luz. Que é uma coisa assim, a Sim, maioria dos bebês hoje fica tomando banho de luz. Ficou. A gente ficou uma semana. Só que pelo fato de ser o primeiro filho, é mais uma vez assim, ó, descanse. Você tem pai, descanse. É duro. É duro, gente, é duro. Aí Gabi já foi mais complicado, porque assim, cada dia Gabi tinha uma doença. Cada dia Gabi tinha uma coisa, e vai aqui, não sei o que. Eu sei que no final das contas ela tinha um rim mais dilatado que o outro. Tinha que fazer futuramente, botar uma bolsa de colostomia. Meu Deus. Gabriela é milagre em cima de milagre. E aí depois o coração dela disparava de uma forma diferente quando dormia. Aí eu sei que quando saiu do hospital, eu continuei levando ela na pediatra cirurgiã, né? E aí chegou um momento que Deus falou assim, para de levar essa médica. E eu parei de levar. Levei em outras médicas e assim, foi só questão de eu parar de levar, ficar ouvindo aquilo ali. Ficar ouvindo aquilo ali. E Marquinhos tinha me dito, Jéssica, pare de levar nela. E eu não. Eu começou meio Tomé, eu queria ver. Mas assim, foi eu parar de ir na médica, Gabriela mudou tudo. Eu fui uma que chegou assim para mim, foi uma consulta particular, inclusive, foi na Aliança. Ela chegou para mim e falou assim, Jéssica, você vem aqui para mim se você quiser descansar seu coração, mas sua filha não tem nada. Então, assim, Gabriela já estava programada para fazer uma cirurgia para botar a bolsa de colostomia. Meu Deus do céu. Ia ser uma coisa que não ia precisar. Não precisava. Meu Deus. E assim, você vê que é a mão de Deus, né? Porque são palavras que Deus vai colocando pessoas Exatamente. no seu caminho para te explicar. Para te tirar desse foco que você tá. Porque, na verdade, o que ela estava fazendo era derramando sobre você palavras que não eram verdades. E você estava tomando posse dessas palavras, porque é isso que acontece muitas vezes, né? E eu acho que a maternidade traz isso também, porque a gente acaba ficando muito vulnerável, né? Aquilo que as pessoas dizem sobre nós, porque a gente acha que a gente não sabe, né, nada sobre os nossos filhos. E de fato a gente não sabe, porque infelizmente não vem com manual de instrução, nem com listinha assim programada, né? Então assim, a gente se prepara, mas assim, são tantos desafios que a gente não tá pronto para aquilo. Então quem tá de fora que vem, assim, não, mas eu sei, vem cá, faça assim, dessa forma, aqui e fora o Dr. Google, né? Dr. Porque o Dr. Google te mata. Nossa, nem me fale. Nem me fale. Sorte de quem tem o Senhor, assim, né? E não é nem sorte, mas, assim, a alegria, né? Quem tem o Senhor. Que cuida de nós, que faz com que a gente viva esses desafios da maternidade. E estamos de pé, viu, meninas? Estamos de pé. A maternidade, lindos e saudáveis, exatamente, com todos eles bem, com saúde plena, e glória a Deus por isso. Mas eu sei que vocês trouxeram mais anotações aí, eu queria que vocês falassem. E agora eu vou deixar mais, porque já contou a parte do chororô, eu já fiz ela chorar. Ponto para mim, Rose. Minto, ponto pra Nana, que foi ela que começou, ela chorou com a Nana, foi ponto pra Nana. Ai, quem é que vai começar? Nana. Eu posso começar. Assim, eu até liguei pra Jéssica, né? Eu falei, Jéssica, me socorro. Mais ou menos o que vai ser aqui a live de hoje.
Ela falou, não, é sobre preparação, é sobre enxoval. Eu falei, tá, preparação da noiva, né? Também. Eu falei, tá. Claro que te relaciona, lógico, né, com o Senhor, com a vinda do Senhor. Exatamente. E aí eu fui direto para Apocalipse. Muito né? bem. Qual é essa? O livro mais temido da Bíblia. Sim. Que eu acho que 5% dos crentes têm medo de ler. Sim. Né? Mas isso aqui é nada mais, nada menos o que vai acontecer, né? E que a gente tem que estar preparado. Exato. Precisa ter uma preparação, né? O Senhor cuida. Mas nesse assunto aqui, nós precisamos estar preparadas todos os dias. Exatamente. Porque a gente não sabe a hora que o Senhor vem. Né? Então a gente tem que ter uma preparação diária. Assim como a gente não sabia o dia que os nossos filhos iam nascer. Exatamente. Você teve a surpresa, e o de Atila Neto foi a mesma coisa. Eu cheguei lá e o médico disse assim, você vai ter hoje? Eu disse, não, daqui a programar pro dia 7 de dezembro. Não, você vai ter hoje. 19 de novembro. E aí a gente, sabe, não tá preparado. Não. Você nunca tá. Então, assim, gente, a gente tá falando aqui, né, de preparação, mas fato é que, assim, a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Por isso temos que estar preparados. E por isso temos que estar, né, com essa pré-preparação aí, porque é difícil. Tá em Qual Apocalipse, Apocalipse 21? 22? O versículo 17. Então, Apocalipse 22, versículo 17. Na minha Bíblia tem escrito assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Que todo aquele que ouve diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida. Aqui fala sobre Maranata, né? Maranata quer dizer, né, quando é traduzido, né, fielmente, ele pode ser vem, veio e virá. Isso. E é exatamente isso. Ele veio, ele vem e ele virá. E essa nossa sede como noiva do Senhor, de estar com Ele, tem que ser diária. Nossa preparação tem que ser diária. E a gente tem que conhecer o nosso noivo. Né? Ninguém casou aqui sem conhecer o noivo. E se conhecendo já é complicado. Que dirá sem conhecer. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que estar em nossa mente todos os dias, né? Na hora da aflição, quem é que não fala? Ai, meu Deus, vem Jesus, né? Me socorra. Me socorra. Por que Jesus não volta hoje? Para quê? Para cessar uma aflição. Aí a pergunta, e você está preparada? Para ele vir hoje para cessar a sua aflição? E às vezes é uma aflição momentânea, né? Da qual, na verdade, basta ter fé que as coisas, né, cessam. Mas o desespero é tão grande. Exatamente. Né? Tão grande que a mesma coisa está sentindo uma dor terrível. Aí você quer que uma anestesia para pagar, né? Sim. É mais ou menos assim. Ela né? não gosta de anestesia. Eu também gosto. Ela gosta. Você gosta, ela não gosta. Ela não gosta, né? Não, ela tem porque medo. eu vejo os efeitos colaterais. Você tem, eu não tenho. Aí quando a gente quer parar, a gente fala, né? Quando a gente quer cessar um sofrimento, a gente fala, Senhor, venha. Só que a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para o grande dia, tem que estar preparado para falar isso, né? E é difícil, você falou um ponto certo, assim, eu sou uma das que não é que eu tenho medo do apocalipse, mas eu temo o apocalipse. Em que sentido? Porque a gente sabe que é difícil estar preparado. Sabe, aquela coisa assim, eu vou subir. Quem te garante? Ninguém. Quem te garante que você vai subir? Ninguém. Será mesmo? Você tá pronto mesmo para subir? E aí, assim, quando a gente lê, né, todas as coisas que no Apocalipse fala, hoje, dia 21 de maio, tem muita coisa já se cumprindo. E a gente, enquanto igreja, né, enquanto mulheres de Deus, se a gente não se atentar a essas coisas, né, será que a gente fica ou a gente vai? Aí a gente, né, tratou sobre a rivalidade no mês passado. E aí a gente pensa assim, meu Deus, as pessoas estão tão voltadas para o próprio eu, para o próprio umbigo, para o próprio
de mesquinhez. Não me chamou pro aniversário. Fulana nem olhou pra minha cara. Olha, a outra olhou atravessado. Jéssica levantou a sobrancelha pra mim. Eu já não vou mais na igreja. Já me entregou. Já te entreguei? Não, eu te entrego toda hora. Quer dizer, esses mimimis te afastam de ver as coisas que estão acontecendo hoje. Não, mas eu choro com os que choram. Será mesmo? Assim, sabe? Essa questão do apocalipse são várias teses, Sim, muito complicado. Sim, sim. O Senhor fala do princípio das dores. Sim. Né? Eu vou comparar isso novamente a uma mulher. Sim, é dor de parto. Então, assim, quando a gente começa a sentir aquela contraçãozinha, né, são os princípios das dores. Exatamente. É uma dor absurda a contração logo nisso? Não. Eu acho que é esse iniciozinho que o Senhor fala. O que a gente está vivendo hoje são contrações absurdas? Tá todo mundo vivendo. Só que tem dor? Muita. Tem dores por aí, gente. Tem muitas dores. Se você olhar para o seu lado, tem uma criança passando fome. Exatamente. Se olha por outro, tem uma família desamparada. Não é a sua dor, mas são dores. E eu acho que a gente já está no princípio das dores. Tá sim. Só que a dor só vai aumentando. Aumentando e aumentando. Porque a contração vai aumentando, né? Então... Só que se você ficar pensando, repare, se você ficar pensando na dor que você vai ter na hora de parir, que falou que a dor de parir, acho que é a segunda dor pior do mundo, a só pede pro infarto, você não vai querer parir. Não vai querer parir. A mesma coisa, se a gente ficar pensando o tanto que a gente vai sofrer até o Senhor voltar, a gente não vai querer que o Senhor venha, ficar só na princípio das dores. Exato. Só que vai acontecer uma falência, vai morrer você e vai morrer a criança. Exatamente. Se você não parir. Exatamente. Porque tudo tem seu tempo determinado. Exatamente. Então, só que a gente tem que pensar no que há de vir. A gente não pode pensar na dor. O que é que a gente quer? O que é que o Senhor queria desde Gênesis a Apocalipse? Ele só queria morar com a gente. Tá conosco. Ele só queria isso. É pedir muito, gente. É o relacionamento, né? Que na verdade Adão e Eva tinham isso e era pra gente ter também. Era pra ser assim, Tati. Era pra ser isso. Ele só queria morar com a gente. Só. Aí ele teve que presencial. Ele teve que se transformar em carne. Morrer. Morrer por nós. Pra gente conseguir morar com ele novamente. E a gente tá fazendo tudo errado. Exatamente. A gente tá sem a vontade de morar com o nosso noivo. Quem aqui que não queria morar com o noivo? Quando tava namorando? Imagina. Era o sonho de todo mundo, era morar com o noivo. Contando os dias, as horas, os minutos. Por mais que a gente conhecesse tudo a cada dia, que sabe que caminhar com Jesus não é fácil. Não é fácil caminhar com o Senhor. Mas a gente não tem que olhar para as dores agora. A gente tem que olhar para o que há de vir. Exato. Que é exatamente a eternidade com o Senhor. Exatamente. E a gente tem que estar nessa preparação todos os dias. Somos todos pecadores. Todos. Cada um tem seus problemas com o Senhor. Eu sempre falo isso. Não sei qual. Uns são em proporções maiores, outros em proporções menores, só que não existe aquela história, não existe nem pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Para algumas religiões tem. Imagine se a gente fosse mensurar o tamanho do pecado. O ladrão da cruz não iria para o céu, porque ele era um ladrão, um homicida, matava, enfim. Mas não existe isso para o Senhor, né? Saiu da presença dele, saiu da vontade dele, desobedeceu, já é pecado. Exatamente. Então, todo mundo tem aqui uma coisinha ou outra, né? Por isso que eu sempre, quando minha avó falava muito, né, do Apocalipse e tal, tocava no assunto, eu falei, vó, não fala não. Não fala não, porque assim, eu não tô preparada, eu não tô pronta. Né? E assim, e é a necessidade da gente olhar hoje e começar a ver o Apocalipse de uma outra forma. Como você falou, né? De olhar com outros olhos, porque é como se a gente estivesse lendo Apocalipse com a lista de preparativos. Ou em 12 meses eu tenho que cumprir isso, isso e isso. Com 11 meses eu tenho que cumprir aqui o fotógrafo, a filmagem e o buffet. Tá chegando a hora. O vestido, o véu, a grinalda, o sapato, o cabelo e o dia da noiva. Já fechou isso tudo? Tá esperando o quê para fechar isso?
Você tem coisa anotada aí, amada, também, que eu sei. Não, Nana falando, me lembrou das parábolas das 10 virgens, né? Sim. Que assim, faltou azeite, né? Quando falta azeite, é o quê? Faltou relacionamento. Então, assim, o relacionamento, o azeite é gerado através de relacionamento. Exato. Então, assim, como a Nana falou, tem que ter essa busca, você tem que colocar como prioridade. É uma coisa que eu coloco para mim, né? Eu estava 2 semanas agora com minha rotina meio confusa, e como me fez falta acordar pela manhã e já sentar à mesa e procurar ouvir o Senhor. Então, assim, quem puder pegar o primeiro horário para fazer isso, é a melhor coisa que tem. Porque depois embola tudo. É a melhor coisa que tem. Exato, porque o nosso dia a dia é tão corrido, né? E que a gente atrapalha. E assim, como a gente tem falado, né? Os dias têm se abreviado e de fato tem se abreviado, tá na palavra. É muito corrido, a gente não dá conta de tudo, não. E se a gente não tirar as primeiras horas do dia e dedicar ao Senhor de ter esse tempo assim, a gente não vai conseguir no final. Não, depois de noite eu leio. Que de noite ler? Você tá aí tão cansado, tão exausto, que aí seu filho vai pedir, ô mãe, deita aqui. Mãe, lê aqui um negócio comigo. Mãe, você assiste um filme comigo? Mãe, você brinca comigo? Mãe. Assim mesmo. E aí, quando não é a mãe, são os maridos. Não vou nem tocar nessa... Vai. E aí, só disso. A gente faz. Vamos fazer uma live só dos maridos? Vamos. E aí eu lembrei, assim, é interessante, né? Você ter esse momento de mesa, você e o Senhor só. É essencial, Jéssica. É essencial. Sem um combustível a gente não anda, não, gente. Tá. Agora, assim, um dos maiores desafios da minha vida, falando comigo, assim, vou rasgar aqui o meu coração, é fazer devocional. Por quê, gente? Porque é isso que Satanás não quer que a gente faça. Exatamente. Então, assim, é uma luta. Às vezes a gente pega pra sentar, aí não, vou fazer alguma coisa. A Bíblia fica lá com o caderninho, às vezes passa o dia naquele hora que você deixou e você não consegue. Aí de noite, você já, como você falou, exausto, a gente vai fazer o quê? Pega o celular, aí abre a Bíblia online. Fala assim, só pra não dizer que eu não fiz. Eu tava essas 2 semanas, Quem né? nunca, gente? Quem sempre, sendo mãe, esposa, empresária. Meu Deus, hoje eu não abri a palavra. Jesus, misericórdia. Isso é ruim demais, Tati. Isso deixa uma brecha gigante. Enorme. Como diz minha sogra, pro Satanás entrar e fazer um salseiro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque sem a palavra do Senhor é inviável. Inviável. Justamente. E aí acabei que eu me mudei e eu não tinha mesa na minha casa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sentar para fazer meus estudos em paz? E até isso o Senhor providenciou. O Senhor me deu uma mesa. O Senhor levantou pessoas que me deu uma mesa. Assim, a casa tá terminando ainda. Mas já tem a mesa tá lá. Que é o principal. Você que não faça. Não é, mas é interessante quando o Senhor providencia, e no primeiro episódio a gente falou exatamente sobre isso, né? De tudo, assim, dentro de uma casa, assim, o que é, né? O chão é o alicerce. E para um relacionamento dar certo, o primeiro encontro normalmente acontece numa mesa. Porque ele vai te chamar para almoçar, para jantar. E você vai sentar à mesa e você vai olhar olho no olho. Hoje, se a gente for num restaurante, hoje, a gente vai ter os nossos maridos, normalmente num canto, a gente no outro, blá. Mas quando a gente vai sozinhas com eles, é só olhar para as mesas em voltas. Cada um tá com seu celular. Você não vê as pessoas se relacionarem, você não vê as pessoas conversarem, você não vê as pessoas rirem, darem risada. Tipo, um da cara do outro. Tipo, não tem mais isso. Acabou. Por quê? Porque o celular veio e tirou um tempo precioso da mesa. Da mesa, do troca de olhar, do diálogo, da conversa. Né? E você vê quão importante é. Se você for passear pela Bíblia, você vê que em vários momentos Jesus tinha mais momentos de mesa do que de púlpito. Sempre. Muito mais. Sempre. Então você vai vendo a importância que ele nos dá de sentarmos à mesa. Uma coisa que você pontuou, Tati. A mesa, para algumas pessoas, é difícil. Por quê? Porque é o olho no olho. E às vezes você não quer ver a cara do seu irmão triste, você não quer perguntar, você não quer saber do problema dele. E quando você está no olho, você tem que perguntar. O que aconteceu? Entendeu? Exatamente. Exatamente. E isso faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Eu também fui em Apocalipse. Mas o meu foi 19. Não, eu falei que eu tinha coisa anotada aqui, porque eu vi que elas procuraram, entendeu? Só que o meu é a boda do cordeiro, que também é um momento de mesa. Sim.
E Tá em ali, qual capítulo? Fala, pessoal. 19, Qual a verso? partir do 5. Verso 5. E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e com a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: Escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que é justamente como você falou, né? É o convite que ele nos faz diariamente. Como é diário, né? Como é que tá na sua versão? Porque a minha e a sua acho que são as mesmas. Tá diferente. Qual versículo? O 9. O 9. E o anjo me disse: Escreva isso. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Exatamente. Engraçado que aqui é o anjo que fala para ele escrever. Porque o Senhor falou para o anjo o que era para escrever. Exato. Isso aqui é lindo demais, gente. E assim, o nosso tá feliz. O seu tá como? Que quando você falou, eu escreva percebi. Isso. Abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Essa parte, a segunda verso B tá igualzinho. Mas o escreva felizes os convidados, né? E aí abençoados são, então... a pessoa tá feliz, ela é abençoada, né? Você vê que é um complemento, porque cada versão ela traz, né, a questão, é claro, a sua versão um pouquinho mais antiga, e a gente tem que sempre atualizar as palavras, porque algumas vão deixando de se usar, né, ao longo do tempo, e por isso, exatamente, por isso que para entendimento dessas novas linguagens, é por isso que vem a palavra felizes os convidados, né? E quanto a gente é feliz quando a gente é chamado para estar a uma mesa. E estar uma mesa para falar de Jesus, a gente mais ainda estar uma mesa com a presença de Jesus na mesa, então não tem como não ser. Eu queria só pontuar assim. Claro. Estar na mesa é um momento realmente onde você só coloca na sua mesa aquelas pessoas que você gosta, que você convive e você convida. Só que às vezes pode ter pessoas não convidadas. Os intrusos. Os intrusos. Sim, né? Sim. E aqui diz o seguinte, que nós, a noiva do Senhor, ela tem que estar do linho mais fino, brilhante, puro. O meu tem puro e branco. Aqui tá, o meu tá brilhante, é porque, né, não quando tá que é muito branco. Não adianta ser só branco. Tem que ser puro. Exato. Só assim, para a gente se apresentar ao Senhor no grande dia, né? Para a gente poder sentar na mesa dele. Tem que ter vestes diferenciadas. Hoje a gente pode até convidar pessoas que estão com suas vestes meio sujas para nossa mesa. Só que para a gente conseguir chegar até o grande dia, onde terá um banquete preparado, assim diz a palavra do Senhor, só vai conseguir sentar quem tiver com a veste branca. Branca pura. Pura. Exatamente. Não adianta botar Vênus, nem que boa. Não adianta. Não. É o branco que só o Senhor, só o sangue de Jesus tem o poder de limpar. Exatamente. E essa busca que a gente tem que ter todos os dias. E o quão difícil é. O quão difícil é. Gente, quando eu falo que é difícil de verdade. Mas por isso que Jesus veio, né? Ele veio para sentar à mesa com os pecadores, com os publicanos. Graças porque os curados não precisam dele. Já estão curados. Exato. Por isso que, tanto que ele, o exemplo dele foi o quê? Foi sentar com os pecadores, foi sentar com os publicanos. Para mostrar que como ele vai ser a nossa referência, né? Eu falo muito isso, é que nossos olhos têm que estar fixos no dono da obra. Exato. Para que a cada dia possamos espelhar mais e mais nele. E Paulo já diz, né?
sedes os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, imite Jesus, né? Imite o Senhor, né? Exatamente. Então a gente está aqui, somos pecadores, mas tem que estar cada dia buscando imitar Ele, ficar limpo o suficiente para poder sermos dignas de estarmos de estar à com mesa Ele. no Cordeiro. Uma coisa que eu estava estudando, né? E aí tem um pastor que eu já ouvi algumas aulas dele, só que eu esqueci o nome dele aqui agora. E ele fala que o ministério de Jesus começa com uma bacia, um balde, uma bacia e uma toalha. Uma toalha. Isso. Eu lembrei muito de Tati. Porque Tati também é assim. E assim, você vê que quando começou o ministério de Jesus, foi aquela ceia que ele fez com os discípulos. E o que foi que ele fez, né? Se despiu para poder lavar os pés dele. Para que cada um pudesse ver quem é ele, que cada um ali pudesse copiar ele. Exato. Né? E esse momento de mesa é isso. É você se despir. É você ser verdadeiro. É você mostrar seus defeitos. É o local de conversas difíceis. É o local de você ver os meus defeitos, os seus defeitos. Exato. Então, é isso que, para mim, o momento de mesa é um momento de intimidade. Isso mesmo. E aí, para fechar aqui com vocês, eu vou para Apocalipse também, né? não vamos sair com essa regra, eu não vou chegar para outro lugar. A gente vai para Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 2. Mas eu vou ler o verso primeiro também. Né, o caput está assim, a Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, é isso. Como é que nós estávamos no dia do nosso casamento com os nossos maridos? Adornadas, preparadas, prontas para o sim. A gente não estava entrando num lugar, fazendo uma caminhada, um trilhar, né? Até chegar ao noivo, para a gente chegar lá e dizer não. A gente estava caminhando em rumo a dizer o sim. E o sim de Deus é a gente entrar na Nova Jerusalém. É dizer sim, Jesus, eu te aceito. Sim, Jesus, eu estou pronta. Ou não, Jesus, eu não estou pronta, mas eu quero estar pronta. Me faz saber quais são o enxoval, qual é a lista que eu preciso seguir, aonde é que tá as coisas que eu preciso consertar. Vasculha meu coração, mostra os pontos que estão sujos, aquilo que tá... Qual é a mancha que tá aqui que não tá fazendo com que minhas vestes estejam brancas, brilhantes, né? O seu tá, como é que é? Não é brilhantes, não, né? cintilante, né? Resplandecente. Resplandecente. É uma palavra bonita, né? Resplandecente. Mas resplandece é só o não Senhor. É aquilo que ofusca, né? Os nossos olhos, a gente não consegue enxergar, né? Tamanha era a presença de Deus na vida de Moisés quando ele subia ao monte, que as pessoas pediam para ele não descer, né? Que ele ficasse lá até a luz, o brilho de Jesus que estava, né, na face deles. E era só uma fresta. Jesus aparecia para Moisés em uma fresta. E o rosto já ficava tão forte que cegava quem via. Imagine o Senhor no trono. Por isso que não tinha como. Por isso que lá não tem noite. Porque não tem. As trevas não combinam, não entendeu? Tem como, não tem como. Por isso, assim, a gente tava brincando no dia do presencial lá, né? Das mulheres, que a gente mandou vir de branco e de preto, né? Porque, na verdade, o preto é a ausência de luz. É a ausência disso aqui tudo, da iluminação do Senhor. Então, assim, o preto não combina com o céu. Não tem a coloração, porque é a falta de luz. E as trevas é justamente isso. Você vê que o Senhor fez os céus e a terra. E no quarto dia ele separou. Né, o sol e a lua. Né? Então, assim, você vê que precisou haver 2 tipos de separação. Porque justamente a gente tem uma nova Jerusalém, da qual a gente nem imagina. A gente sonha, a gente lê aqui e tal, mas a gente não tem real noção de como é a nova Jerusalém preparada. Mas fato é que a gente precisa estar adornada como se fosse o grande dia do nosso casamento. Que a gente todos os dias, a gente esteja nessa preparação e com saudade do céu. Isso. A gente não precisa estar totalmente limpa e perfeita. Apenas o desejo de estar, de morar com o nosso noivo, já é o suficiente. Ele mesmo, ele é tão lindo, o Senhor é tão lindo.
que Ele coloca em nós o desejo de adorar Ele, e Ele faz com que esse desejo cresça. Tudo, qualquer coisa na nossa vida é o Senhor que faz. Se a gente acha que hoje está falando, está respirando, é porque o nosso corpo está mexendo. Não, esqueça. Foi Ele que nos deu o fôlego de vida. Exato. Então, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E assim a gente tem que viver. Exato. Sempre. Exato. E se ainda acordamos, é porque Ele tem propósito conosco ainda. Não é, Para Jéssica? se cumprir, senão Ele já tinha levado. Não Com é? certeza. E o propósito tem a ver com a gente. Não. Tem a ver com Ele. Com Ele. E a gente está ligados uns com os outros. Porque sozinho também Não. não faz nada. Até porque a gente é um corpo. A orelha sozinha, ali jogada, ela é só uma orelha. Nem funciona. Nem funciona. Não. Então, assim, tem que estar todo mundo nesse conjunto aí, né? Pra estar preparando uns aos outros também para o grande dia. Ainda tem isso, né? Aí é a mesma coisa assim, a gente vai finalizar aqui na construção de uma casa. Uma pessoa pode até construir uma casa só. Pode. Vai demorar muito tempo? Vai. Vai. Mas se Nana fizer essa parede, Jéssica faz a daqui, eu faço a do fundo, aí vem Rose faz a da frente, aí os irmãos vêm e botam o telhado. Quer dizer, não é muito mais rápido, muito mais simples, e é isso. Enquanto a gente não se alinhar enquanto corpo de Deus, enquanto noiva de Cristo, né, Jesus não vai voltar enquanto a gente não se alinhar. Né? Então, Deus está permitindo que haja esse tempo da gente se perdoar, da gente se arrepender dos nossos pecados, da gente limpar as nossas vestes. Se preparar. E se preparar para o grande dia. E é isso que eu já te deixo aqui de convite, né? Na próxima terça-feira, nós estaremos, então, na preparação do grande dia. Né? A gente não ia poder não falar sobre isso. Vamos falar sobre o grande dia presencialmente. Então, prepare a sua roupa. Sim, venha de branco, tá? Agora é o convite para você vir de branco. Não tem outra cor a não ser vir de branco para o grande dia. Então, venha como uma noiva adornada, preparada para a gente viver juntas esse dia especial na presença do Senhor, né? Na qual a gente vai fechar esse estudo sobre o grande dia. E espero que você aprenda, né, a se debruçar na palavra, a ouvir tudo que foi dito aqui, entender que esses testemunhos vieram para edificar a sua vida. E não tenha medo, Jesus está contigo, né? Há tempo para você se preparar, né? Pode ser um tempo curto, um tempo longo, a gente não sabe o dia de amanhã. Fato é que não deixe para amanhã. Se você puder fazer hoje já, né, de pedir perdão, de estar, né, se fazendo uma nova aliança com Jesus hoje. Não precisa você, né, estar numa igreja para fazer isso. Você pode dobrar seus joelhos, fazer no seu quarto, ter o seu tempo com Deus, porque Ele te vê no teu secreto. Saiba disso, Ele está contigo em todos os momentos. E é isso, finalizamos aqui nossa série de estudos da preparação e te esperamos, então, na próxima terça-feira, às 19 horas, para estar aqui no grande dia. Lembrando, venha de branco. Beijo, gente. Deus abençoe.